Olá a todos vocês, meus queridos, como vocês estão? Curtindo bastante hoje? Estão todos muito bem? Estamos um pouquinho mais tarde do que geralmente chegamos aqui, né? Mas, enfim, chegamos! Que beleza! E aí, galera? Hoje o tema tem muito a ver com as coisas que eu venho abordando nos últimos dias, né? E ela tem relação com a parte de amadurecer, da responsabilidade, do que você escolhe para sua própria vida e para as ações que você toma, certo? Então, muito bem. Vamos lá. Você não precisa ficar divulgando tudo o que você vai fazer, certo? Por quê? Mas antes de responder isso, vamos voltar aqui um pouquinho. Primeiro, vocês realmente acham que tudo que você vai fazer deve ser comunicado? Você realmente acha que seu pai, sua mãe precisa saber absolutamente todos os seus passos, seus amigos, seus familiares? Então, por que cada passo que é dado, tudo que vai ser feito, precisa ser contado? Nessa perspectiva, né? A pessoa acha que tudo que ela vai fazer tem que ser contado. Ou seja, o que está dentro do seu planejamento, ele é o seu planejamento. Percebe? Não é uma questão de publicizar, de anunciar. Olha, eu estou com um plano aqui, por exemplo, vou estudar para um concurso público. Deixa eu contar aqui para as pessoas. Pois é, para quê? Porque assim as pessoas podem me apoiar, vão entender que eu estou mais sumido e tudo. Não é assim que funciona. Pode perguntar para quem estuda ou já estudou e já passou no concurso se é assim que funciona. Não é. Quando você conta o que você vai fazer, você dá a permissão para que todas as pessoas que têm aquele conhecimento opinem sobre a sua decisão, sobre a sua vida. E aí, veja, muito cuidado nessa hora. Não estou dizendo que é proibido contar o seu planejamento, contar os seus planos. Não é esse o sentido. Mas escolha bem para quem você vai contar. Né? Olha só, eu imagino que vocês leiam, vejam notícias, estudem livros, sigam pessoas que agregam no Instagram. Então, quem é a sua assembleia de vozes? Quem faz parte dessa assembleia de vozes que você escuta, que você se inspira e que você aprende todos os dias? Porque quando você leva alguma questão para um amigo, por exemplo, né, pega aí essa parte do concurso público. E aí, fulano, eu vou fazer um concurso público. Se a pessoa não fez, não passou por esse processo, a opinião dela, você acha que ela vai ser, essa opinião, ela vai ser mais bem colocada, mais bem posicionada dentro da realidade de alguém que vai estudar para um concurso, ou completamente fora, lá no eu acho que uma voz da minha cabeça falou tal coisa? Qual que você acha que é mais provável? Então, para que levar isso para uma pessoa que não está naquele mesmo ritmo que você? Entende? Não faz nem sentido. Qual é a opinião que ela pode dar nisso daí? E ainda que seja o caso, para poder entender que depois eu não vou estar tão presente, porque eu vou estar estudando e tal, será que ela realmente estava preocupada se você ia estar presente ali ou não? Eu não estou dizendo que você tem menos importância. Você tem a mesma importância para as pessoas que você gosta, que elas têm importância para você. Em linhas gerais, tá?
A gente já falou sobre isso. As pessoas estão mais preocupadas com elas mesmas do que conosco. Por isso que ninguém vai perceber se você está com uma mancha de alguma coisa na sua camisa. Então, para que você leva isso para alguém que nem lá naquela etapa, naquele objetivo, naquele caminho ela se encontra? Para quê? Qual o motivo? Duas coisas. Primeiro, porque daí de repente ela pode me dissuadir disso. Não, mas eu estou perguntando para ela, Tonho, é claro que eu quero que ela me apoie. Pois é, mas você está perguntando para a pessoa errada. Se ela nunca fez isso, qual é a opinião dela? Ela não sabe do assunto. É a mesma coisa que você perguntar para um dentista como é que você troca uma correia dentada. Porque tem dente, né, Tonho Nunes? Então talvez não tem nada a ver. Correia dentada é coisa de carro. Ou seja, para que você vai perguntar pro cara lá? Entende? E aí você pode trazer isso para dentro de casa, que é uma questão muito recorrente que eu já vi várias pessoas reclamando sobre isso. Eu já atendi pessoas que reclamam disso, alunos já falaram, colegas, conhecidos, até pessoas na fila já falaram sobre isso. Que vai contar para o pai ou para a mãe que decidiu, sei lá, vou virar tatuador. Eu vou ser um mecânico. Vou fazer curso de não sei o que lá. Quando você faz isso, você permite que a pessoa te dê essa opinião, concorda? Porque senão, por que você iria contar uma coisa dessa, meu filho? Para que divulgar o seu plano? Não é para outra pessoa saber. No fundo, você quer saber a opinião dela. E aí entra o problema. Quando você dá essa informação e a pessoa opina, você não gosta dessa opinião, porque não era isso que você queria ouvir. Você fala que vai fazer algo maravilhoso. Você descobriu o sentido da vida e você agora sabe exatamente para que você está aqui na Terra, então você decidiu que vai fazer uma profissão X ou vai participar de um programa Y, sei lá, você achou ali o seu motivo. E aí você vai e fala, olha, eu achei meu motivo, eu vou fazer tal coisa. Sei lá, eu vou mexer com vendas na internet, eu vou fazer um curso de administração, eu vou fazer um curso de mecânico de moto, qualquer coisa. E aí você fala isso para o pai ou para a mãe, e eles vão falar com base na vivência que eles têm, no que eles acham sobre aquele assunto. E a menos que seu pai ou sua mãe estejam dentro desses mercados, qual é a contribuição que eles podem dar? E eu não estou dizendo que eles são que eles não servem para nada, que a opinião deles não é essa a questão, cara. Mas olha só, para que você leva uma questão dessa para eles, esperando uma opinião que concorde com o que você quer? Porque no fundo, o que você está fazendo? Então, eu decidi que agora eu vou ser mecânico de moto. Parabéns, meu filho, que orgulho, esse era meu sonho desde quando você nasceu. E não é o ser mecânico de moto. Você pode falar, eu decidi que eu vou ser juiz, vou estudar para concurso e vou ser juiz. Parabéns, meu filho, eu acho que você devia ser juiz desde que você nasceu. Essa é a realidade, por acaso? De jeito nenhum. Vão vir os questionamentos. Mas por que você escolheu isso? Mas o que você espera? Você acha que você vai dar conta? Você vai realmente ir atrás disso daí? Não, porque teve uma vez que você falou, e aí começa todo o seu passado ali, sendo jogado na sua cara. De todas as vezes que você falou que ia fazer isso ou aquilo, e das coisas que talvez você até tenha feito, não tenha dado tão certo, talvez, não sei. Mas tudo vai vir ali, vai ser jogado em você. Você não deu certo nisso, você não deu certo naquilo, você falou que ia fazer tal coisa e não fez, e pai, vem um monte de coisa. E aí você fica irritado, porque você permite, é como se você tivesse, você abriu a porta para aquelas pessoas entrarem ali. Por favor, entrem aqui. Venham, estou querendo que todo mundo entre aqui hoje e me dê opinião sobre esse assunto específico. É isso que você faz para qualquer pessoa. Evidentemente, cristão,
Tem pessoas que você vai compartilhar algumas informações, isso é lógico. Você é casado, você tem que compartilhar muitas informações com a sua esposa. Se você vai fazer algo na casa dos seus pais, você tem que compartilhar uma informação com seus pais. Então, preste atenção no panorama. Tá? Lembre que quando a gente fala, é da regra geral e não da específica, não da exceção. Porque se assim o fosse, eu diria, veja esta exceção, veja esta regra específica nessa situação única, que não é o caso, certo? Então, além disso, quando você leva os seus planejamentos para as pessoas, isso também faz parte daquele movimento de levar os problemas para outras pessoas. É ou não é? Você compartilha os problemas. E aí, olha só, é muito diferente você reclamar, você compartilhar o problema e você levar este problema para alguém esperando uma solução. Então, de novo, na prática, o que eu vejo muito? Contar para os pais que está com problema X ou Y. Cara, os pais vão ver vocês. Não importa o tamanho do teu sucesso, o tanto de dinheiro que você tenha, o tanto de autoridade que você tenha na sua área. Os pais sempre vão te ver como o filho deles. Porque, né, óbvio, né, você é filho deles, então por isso você chama de pai e mãe, né? Mas, eles sempre vão te ver como filho. E por eles sempre te verem como filho, qualquer problema que você leve, eles vão querer resolver ele para você. Qualquer um. Só que eles vão fazer isso com base no que eles têm de repertório interno, com base no que eles viveram, toda a experiência de vida, no que eles já estudaram, no que eles já trabalharam, no que eles já viram você, inclusive, fazendo certo ou errado, colegas, filhos de colegas, enfim. Eles vão tentar te ajudar com base no que eles têm. O que nem sempre é da sua realidade. Nem sempre faz parte do meio em que você está inserido. Quando eu digo nem sempre, na verdade, deve ser quase nunca, né? Porque eles vão te ver realmente como filhos. Vão te ver, olha, meu filho aqui realmente ele é meio lambão para resolver isso aqui, eu vou tentar resolver. Meu filho, você vai fazer o seguinte, 2 pontos. Aí começa a falar para você o que você tem que fazer. E aí o que acontece? Se você tem 2 opções para me responder agora. Letra A, você fica super feliz porque ele te deu a melhor solução do planeta Terra. Letra B, você se irrita porque ele está se metendo na sua vida. Cara, desde quando você abrir a porta para alguém, chamar para entrar, é a pessoa se meter na sua vida? Porque daria para resumir dessa forma, né? Não gosto que as pessoas se metam na minha vida. Por que elas se metem na sua vida? Não sei, eu só compartilho com elas o que eu vou fazer, meus problemas, e elas ficam achando que elas podem dar opinião. Então, esse é exatamente o motivo pelo qual as pessoas dão opinião na sua vida. Porque não sei se você já reparou, né? Mas parece que a gente está num país em que todo mundo é do cartório. Né? Todo mundo tem que aprovar ou refutar a sua ideia, a sua opinião. Todo mundo. Né? Você fala, nossa, eu vou estudar para o concurso. Aí vem a galera que vai sentar na bancada do boto fé, vai fazer mesmo, e a galera que vai sentar na outra bancada, não, meu filho, você tem que ser empreendedor, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não sei o que, tal. E aí vai ser uma guerra entre os dois. Igual a torcida de futebol, igual a religião, igual a política. E diga se não faz sentido isso para você. Porque eu sei que faz, que é o que eu vejo na prática. Repetidamente. E aí é óbvio que se você não quer que as pessoas deem opinião na sua vida, se você não quer que concordem ou discordem no que você está fazendo, você fecha a boca. É difícil? Não é difícil. Você não precisa dar todas as informações, todos os passos que você está dando para todas as pessoas que estão perto de você. Você não precisa fazer isso. Não existe, da mesma forma como
A gente está num país que todo mundo se acha notário, né? Tem que dar lá, você está num cartório, então todo mundo vai opinar sobre a sua vida. Você não precisa ficar dando seus passos para os outros, né? Por exemplo, você viu, fulana tá grávida. Pois é, mas com o preço da creche, né? E o pai vai assumir? Cara, ninguém tá querendo saber isso. Ela só falou que estava grávida. Aí você vai lá, compra um carro. Ó, comprei um carro. Pô, legal, mas a gasolina, né? Tá um preço aí, né? Eu só falei que eu comprei o carro. Então, pra que você fala? Veja, eu não estou dizendo para você manter um segredo absoluto de absolutamente tudo. Absoluto de absolutamente, né? Horrível. Mas enfim, eu não estou falando para você manter um segredo absoluto de tudo que você faz. Não é essa a questão. A questão é com quem você vai compartilhar e o que você vai compartilhar. Porque a partir do momento que você compartilha, você convida as pessoas a falarem sobre aquilo. Isso que eu estou fazendo aqui é uma live. Se tiver alguém que concorde, vai falar eu concordo. Se tiver alguém que não concorde, vai falar eu não concordo. E a partir do momento que eu abro isso daqui e ponho ao vivo, e aí entram as pessoas, elas têm total direito de falar eu concordo, eu discordo. E não precisa nem ser um motivo, digamos, verdadeiro ou certo. Elas podem só não concordar, porque eu estou permitindo isso aqui agora. Eu estou ao vivo. Eu abri. Então todo mundo pode entrar e comentar. Se alguém quiser, alguém vai lá e comenta. Eu vou me irritar com essa pessoa? Ah, eu não concordo, Antônio. Você está falando um negócio aí que eu acho um absurdo. E aí eu vou me irritar com essa pessoa? Veja, a live é basicamente o que você faz às vezes com seus pais, com as pessoas, quando você leva os problemas, quando você leva o seu planejamento, quando você fala o que você quer fazer, qual é a sua intenção. Percebe? É a mesma coisa. É a mesma coisa de postar lá no Instagram. Ah, não sei se eu viajo para praia ou se eu como um pão de queijo. Você está permitindo que todo mundo dê uma opinião sobre isso daí. E o pior de tudo não é que elas vão dar opinião. Essa não é a parte ruim. Essa não é a parte errada. A parte errada é quando você posta, fala, divulga e etc. E aí eles vêm e começam a dar a opinião deles. E você se irrita. Isso é que está errado. Você se irritar. Porque você está ouvindo coisas que você não queria ouvir. Então, se você não quer ouvir coisas que você não quer ouvir, não divulgue o que você está fazendo. Simples assim. Muito simples. Percebe? Quantas e quantas vezes você já não levou um problema para um familiar, para alguém que tentou resolver ou opinar e você se irritou com isso? Falou, mas eu não quero, eu só queria desabafar. Então não é para desabafar, né? Você não é contando o seu plano infalível que você está desabafando. Não é postando numa rede social que você está desabafando. Porque você está procurando o quê? Validação assim. Você quer que pessoas concordem com aquilo, que pessoas validem a sua opinião, que pessoas digam, muito bem, você tem total razão nisso que você está falando, toma aqui os parabéns. Lembram de ontem que eu falei sobre essa busca desenfreada de ser aprovado, de ser validado em todas as coisas que a gente faz? Uma hora a gente erra. E se você erra, tomara que quem aponte o seu erro, primeiro você, e segundo, aquelas pessoas que já fizeram aquilo, já passaram por aquelas situações, que falam, olha, você errou neste ponto específico aqui. Quando eu fiz isso, quando eu errei, porque eu fiz isso daí também, foi assim que eu consertei. Por isso que é tão importante você eleger corretamente a sua assembleia de vozes. De quem você quer opinião, de quem você quer escutar, como eu faço. E agora? Em maior ou menor grau, fazendo uma comparação, vocês já viram vários e vários posts aí, patrocinados, etc e tal, aqui no Instagram, pessoas ensinando a investir, que até virou uma chacota, né?
Ah, você tem que investir, você vai gastar R$ 200 com aluguel, R$ 100 de alimentação, e você pega os seus outros R$ 800 e investe, que em um ano você vai ter não sei quantos mil. Isso não acontece, né? E aí vem a outra galera falando, porque daí eu peguei um dinheiro com meu pai e eu pude me virar sozinho e hoje eu tenho um império. O que essas pessoas de verdade fizeram? Nada. E por que você vai ouvir essas pessoas? E vocês sabem que tem não só desse tipo, mas como vários outros. Para tudo. Como estudar? Vem aqui que eu vou te ajudar a passar no concurso. Aí você olha a pessoa lá, o que você faz? Nada, eu só ensino as pessoas a passarem em concurso. Você já passou no concurso? Não, nunca passei. Então como é que você vai ensinar as pessoas a passarem no concurso? Não, porque eu sei o método. E esse método é infalível. Tá, então por que você não aplica ele em você mesmo? E aí veja só, meu filho, presta muita atenção. Se alguém quer te ensinar a fazer algo, é bom que aquela pessoa já tenha feito aquilo. Que ela viva de acordo com a filosofia que ela ensina. Que nem eu já falei para vocês. O que eu faço aqui, o que eu falo para vocês, não é eu vi naqueles livros ali, ou então eu ouvi alguém falando, eu gostei disso, vou repetir aqui. Não. São coisas que eu bati a cabeça durante anos para entender. E às vezes nem tanto, né? Às vezes não foram tantos anos, foram só poucos anos. Mas a questão são coisas que eu aplico e vejo se funcionam ou não. E se eu vejo que funciona, reitero, conhecimento é feito para ser divulgado. E eu sei que algumas coisas aqui são difíceis de serem entendidas, porque o primeiro movimento fala, não, isso aí você tá maluco. Porque quando a gente fala uma verdade, eu já abordei isso também, o primeiro movimento é se defender, porque dói. Pô, o cara tá mostrando o meu erro ali na minha cara enquanto eu tô cometendo. Poxa, aí não. Mas que tem que ser feito. Ou não tem que ser feito? Muitas vezes eu falo em terapia, né? A terapia é um momento, né, para você ser acolhido, você vai estar aqui no consultório e tudo, ou então aqui online. É um momento que você vai ser acolhido, né? Seus problemas, ninguém vai te julgar, etc. e tal. Mas existe sempre o certo e o errado, existe sempre o bem e o mal, o bonito e o feio. Isso sempre vai existir, porque isso não é relativo. Verdade e mentira, essas coisas não são relativas, elas existem. Tá? Então, ali dentro você acolhe a pessoa. E aí eu falo, em algum momento, não vai ficar tão agradável aqui o negócio. Porque algumas coisas vão precisar ser abordadas e algumas coisas precisam ser faladas. Por exemplo, seus planos não precisam ser públicos. Não quero que meu pai se meta na minha vida. Então pare de falar da sua vida para ele. Simples assim. Que isso é uma outra coisa muito interessante, né? As pessoas acham que vai ter alguma mega solução mágica ou esotérica ou definitiva para consertar tudo. Mas não tem, a vida é simples, vocês que complicam ela. E aí tá, quando eu falo vocês, eu também estou me incluindo, porque tem muita coisa que eu ainda complico. Mas no fundo é isso. A vida é simples de ser vivida. E por que a gente complica? Porque a gente tem algumas dificuldades, porque nem tudo é um passeio no parque. Então, se você não quer que alguém se meta na sua vida, primeiro passo, diga você aí, exatamente, parar de informar a todos o que você planeja. Ponto. Tonho, isso quer dizer que se eu for tirar férias eu não tenho que avisar meu chefe? Não, meu filho, não. Meu filho, não. Algumas coisas você compartilha com as pessoas específicas que fazem parte daquilo que você quer fazer. Se você é casado e vai tirar férias, é bom, aí você comunica a sua esposa, né? Seu chefe. Agora, tem uma pessoa que você não fala há muito tempo, ou você tem um parente que você nem vai visitar, ou sei lá, alguém que você não tem contato. Para que você vai falar para ela que você vai tirar férias? Das duas, uma, né? Ou você quer tirar onda, ou você está esperando que a pessoa diga lá, por que você não faz tal coisa nas suas férias? Vai sair para pescar?
Aí você não vai gostar porque ela está se metendo na sua vida e a gente volta lá pro comecinho. Percebe? E aí veja que não é por acaso isso daqui. Não é simplesmente brotou esse tema aqui. Que isso eu também quero que vocês entendam. É uma sequência, tá? Uma sequência de lives que vem sendo feitas e não é uma desconectada da outra. E não é só uma que te prepara para a outra. Nada é por acaso, é tudo extremamente bem pensado e tudo encaixado. Pode até não estar fazendo sentido, mas é tudo encaixado para uma hora você bater o olho, olhar ali e falar: agora eu entendi. Agora eu sei por que não é para eu ficar falando para todo mundo o que eu vou fazer. Dieta. Gente, dieta. Para que você vai contar que você vai fazer dieta? Para quem você vai contar que você vai fazer dieta? Meu filho, vai lá e faz. Ah, eu decidi que eu vou entrar numa academia. Boquinha de siri, vai lá e entra. Começa. Aí, sei lá, alguém te ligou, não consegui falar com você. Pois é, eu tava na academia. Ué, você tá malhando? Tô. Pronto. Não tem que falar o porquê. Porque meus triglicerídeos estavam muito altos e eu percebi que seria melhor. Não tem que justificar, cara. Você não precisa explicar, você não precisa justificar, você não precisa contar pra ninguém o que você vai fazer. Percebe? Porque fazendo isso, de novo, você permite a opinião de todo mundo. E aí você não tem o direito de se irritar com essas pessoas que dão opinião, tá bom? Porque você está dando o passo inicial de abrir esse livro, abrir a sua vida para que todos opinem. Então, se você permite, você não pode ser hipócrita de falar: agora eu não quero. Essa opinião não faz parte aqui. Eu não quero essa opinião porque eu não gostei da sua opinião. Aí você não pode. Se você vai abrir, você abre tudo. Se você vai deixar fechado, melhor ainda. Lembra da frase de Freud? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Eu estou falando que não é nada por acaso. Tá vendo? Já usei essa frase outras vezes. Comunicação, constância, responsabilidade, validação. Ou seja, faça o seu planejamento. Decidiu fazer alguma coisa, trabalhar em alguma área, algum curso, decidiu que você vai namorar ou casar com alguém, essa vida é sua. E no caso de você casar, é da outra pessoa também, né? Então os dois têm que querer, obviamente. Mas você entendeu aqui o negócio. A vida é sua. E é você que é o responsável por ela. É você que é o ator principal da sua vida. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu amigo, né? Bom, se for casado aí, talvez a sua mulher vai ter um papel mais forte aí, mas isso não importa. O que importa é o seguinte: é a sua vida, é você que vai definir o que você vai fazer. Não sendo ilícito, ilegal ou imoral, meu filho, vai lá e faz. Vai lá e tenta. E sem contar o que você está planejando ou o que você está fazendo. Não precisa. As pessoas não precisam saber. E mais, é muito provável que elas não tenham o menor interesse em saber. E eu sei que isso dói. E eu também sei que isso é verdade. E ao mesmo tempo que você sente essa dor do mas aí não. Você tem razão. Eu sei disso. Por quê? Porque eu conheço um tiquinho assim sobre comportamento, sobre pessoas. Que eu vejo na prática. Então agora, você pega isso e guarda. E adote essa postura. Quando for o caso, para quem eu vou contar? Quem é a minha assembleia de vozes? Quem eu vou ouvir a opinião? Quem eu quero que dê opinião? E aí você procura essa pessoa. Beleza? Respirando fundo. Passou. Tudo certo? Não temos perguntas? Nenhuma pergunta. Muito bem. Agradeço muito a presença de todos vocês neste dia maravilhoso. Se bem que já está de noite, mas não importa.
Agradeço muito a presença de vocês. Adotem isso. Pensem a respeito. Não adianta só ouvir e deixar para lá. Tá joia? Fiquem bem. Obrigado pela audiência, pela sua paciência e nos vemos na próxima live. Até mais.